PGRS, agora eu vou falar de um PGRS com uma outra luz, vamos dizer assim, né? Geralmente a gente fala do PGRS com uma luz muito de como fazer, consultor ambiental, como vender, como... Não vou trazer esse aspecto, eu vou trazer um PGRS do ponto de vista da empresa, tá? Então, quem precisa ter o PGRS? Primeira coisa, existe lá no anexo, onde é que tem, primeiro, onde tem a obrigação do PGRS? É na política 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos, no anexo 5, falando em PGRS industrial, de empresas, que é o nosso foco aqui, é a minha experiência, tá? E aí tá dizendo lá, quem precisa ter o PGRS? Tem alguns itens lá, e esse item, os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas E, F, G e K. Tem lá o E, F, G e K, que eu trouxe aqui. Resíduos de serviço público, excluindo resíduos urbanos. Resíduos industriais, que é o nosso foco é resíduos industriais. Resíduo de serviço de saúde, resíduo de mineração. Todas essas aqui precisam fazer o PGRS. O que mais? Os estabelecimentos comerciais de prestação de serviço que gerem resíduos perigosos. Todos os estabelecimentos comerciais que prestam serviços e geram resíduos perigosos precisam ter PGRS. Mas não tem exceção, gente, todos, tá? Tá aqui, tá claro na lei. Que gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos por sua natureza, composição ou volume, sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Empresas de construção civil, nos termos de regulamento ou das normas estabelecidas pelo Cisnam. Os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na linha J e as empresas de transporte. Os responsáveis por atividades agrocívil pastoris, ou seja, gente, a empresa que você trabalha, eu trouxe isso para mostrar aqui, a empresa que você trabalha precisa sim ter um PGRS. Ainda, eu gero pouco resíduo, gera resíduo perigoso, então precisa ter. Tá claro aqui, não tem exceção. Mas aí o órgão ambiental me deu a exceção. Ok. Se o órgão ambiental não te der essa exceção, precisa fazer. Agora, quais são os itens obrigatórios que precisam conter no PGRS? Ou, se você está numa empresa, ou você faz o PGRS, você mesmo faz o PGRS, ou você contrata uma consultoria para fazer o PGRS para você. Só que mesmo que você contrate uma consultoria para fazer o PGRS para você, você precisa verificar para ver se de fato está adequado. Precisa ter descrição do empreendimento ou atividade, diagnóstico do resíduo, que é a primeira coisa que eu falei que você tem que ter. Você tem que ter o diagnóstico de seus resíduos, gerados ou administrados, contendo origem, volume, caracterização, incluindo passivos ambientais relacionados. Explicitação dos responsáveis por cada etapa de gerenciamento de resíduos. Definição dos procedimentos operacionais relativos aos resíduos, ou seja, você precisa ter procedimento de gestão de resíduos na sua empresa. Identificação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores. Ações preventivas e corretivas a serem executadas de gerenciamento incorreto ou acidentes. Metas e procedimentos relacionados à minimização de geração de resíduos sólidos, o que é um problema, porque depois eu falo. Ações relativas à responsabilidade compartilhada, caso exista. Medidas saneadoras dos passivos, caso existam também. Periodicidade de sua revisão, observado se couber o prazo de vigência da respectiva licença. Vamos às contas. Primeira coisa, gente, o plano, eu vejo muitas pessoas confundindo isso. Plano de gerenciamento de resíduo é um plano que precisa ser implementado. Ou seja, o fato da sua empresa não seguir a gestão correta do resíduo, o seu PGRS não necessariamente precisa refletir os itens errados, vamos dizer assim, que tem na sua gestão de resíduo, que toda gestão de resíduo tem itens que não estão adequados. É o plano que vai te dizer o que você tem que melhorar, quais são as ações corretivas, quais são as preventivas, onde esse item aqui, a recomendação que você, enquanto profissional de meio ambiente, seja consultor ou não, está recomendando para fazer essa gestão de resíduos. Uma coisa muito difícil, gente, é meta relacionada à minimização de resíduos.
É mais fácil quando você tem uma empresa, uma indústria, assim, entre paredes, né, entre quatro paredes, é que eu gosto de falar, que você olha e fala, eu vou reduzir isso aqui, então vai reduzir o resíduo. Agora, quando você tem uma empresa que sempre está trabalhando com construção, ou, por exemplo, na Petrobras, que a gente trabalhava com perfuração de poços. Quanto mais poços eu perfurava, mais resíduos eu gerava. E aí a pessoa, não, mas vamos fazer então uma relação aqui de resíduo com poço, resíduo com obra. É muito difícil. Porque se eu não perfurar, supondo assim, comparativamente, 2020 eu perfurei 1.000 poços, gerei X resíduo. 2021 eu perfurei 500 poços, eu vou reduzir o resíduo. Só que isso não é certo. Você não reduz a sua meta. Não é que você reduziu sua produção de resíduo, você reduziu sua operação. Então, isso costuma ser um ponto de muita discussão, porque o fato de reduzir a operação não significa que você está reduzindo resíduo. E isso, gente, eu vejo alguns PGRS aí sendo feitos, eles colocam qualquer coisa ali, mas na prática, é muito difícil você ter meta de redução de resíduo. Porque você só tem meta de redução de resíduo quando você muda o processo, ou muda algum item do processo, ou começa a pegar o resíduo ali que é gerado e voltar para a sua cadeia de alguma forma. Então, não é trivial. Uma outra coisa que eu vejo as pessoas tendo uma visão errada é a periodicidade de revisão. Na lei está dizendo que você não precisa revisar de ano em ano. Está dizendo que você precisa definir a periodicidade da revisão e tem que ser dentro do prazo da vigência e da licença. Não está dizendo que você precisa revisar todo ano. É uma boa prática? Pode ser, mas não necessariamente você precisa revisar de forma anual. Você precisa sempre deixar ele atualizado. Agora, atualizado depende do que é. Algumas empresas colocam, inclusive eu tive até uma discussão séria com uma consultora que queria colocar revisão anual, e eu falei, não vai colocar uma revisão anual, porque não está dizendo que não é anual. Eu coloquei, na época, a revisão de forma bianual, de 2 em 2 anos, a gente fazia a revisão do PGRS e estava ok, tá? Agora, precisa gerar a implementação e operacionalização do plano. Então, você precisa ter ou uma RT que complemente tudo, ou RT separadas. Eu vejo, geralmente, que os profissionais consultores, eles fazem uma RT, geralmente da elaboração, e é um serviço, e a implementação é outro serviço, mas sim, precisa gerar RT. Aí vem um caso aí, significa que precisa protocolar o PS? Aí, o texto da norma, texto da política. Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador e a outras autoridades informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob suas responsabilidades. Significa que você precisa obrigatoriamente protocolar? Não. Mas ele é uma parte integrante do processo de licenciamento ambiental. Eu já trabalhei com municípios que protocolam PGRS e já trabalhei com municípios que não protocolam PGRS. Quando eu estava na Petrobras, eu trabalhava com vários fornecedores, exigia o PGRS das empresas, e aí falava, vai lá e protocola e manda o protocolo. E aí várias dessas empresas tentavam protocolar, inclusive lá em Macaé, por exemplo, tentavam protocolar e o órgão não recebia. E eu falei, mas como é que não vai receber? O órgão não vai receber? Ele disse, não vou protocolar, não quero receber, deixa lá disponível, se eu for fazer uma fiscalização, eu quero ver. Então, em alguns órgãos ambientais, eles de fato não recebem, não sei como está hoje, né, tem um tempo, mas não é obrigatório protocolar. Se o órgão não receber, é importante que você deixe disponível para o órgão competente, não necessariamente o protocolar.